Olá, boa tarde, tudo bem, Jaqueline? Boa tarde. Tá dando para me ouvir? Tá baixinho, mas eu consegui ouvir sim. Deixa eu ver se eu Quer- melhoro aqui, tá? tá bem. E agora, Ricardo, melhorou? Aí, agora melhorou. Também estou achando um pouquinho baixo. Você é que é o moderador da sessão? Então, eu sou o suplente. Ah, você é o suplente. Ricardo, É, deixa eu perguntar uma coisa. Existe uma ordem de apresentação, né? isso. Seria possível eu ser uma das primeiras? Eu vou dar aula Acho às que. 19 horas, sabe? Ah, tá bem. É, Olá, tudo, acho que não tem problema, não. Uhum. Olá, tudo bem, Anderson? tudo bom? Ainda bem que já te avisaram, né? Ah, tá. A Edna me avisou aqui, eu falei, deixa eu entrar, eu já fico com as propostas aqui. Pronto, eu tô cismado, porque há uns 15 minutos atrás começou a chover muito forte aqui no Butantã. E você já deve ter ouvido nas notícias, eu até mesmo aqui em São Paulo, que se caiu uma gota de água, a luz já quer cair aqui em São Paulo. Eu tô aqui no Brooklyn, tô pertinho, aqui Ah, tá, tem. já tá chovendo forte também há um tempinho, mas vamos ver. Eu vou ficar na sessão junto com você e aí a gente vai vendo. Se der algum problema com você, eu toco daqui, tá? Perfeito. Eu mandei para Edna um material que é os comentários que eu fiz sobre todos os trabalhos. Aí, se você para te dar apoio, se for necessário. Obrigado, viu, Anderson, porque eu não consegui ler os papers da sessão. A Jaqueline estava comentando que ela vai dar aula às 19, e aí, se desse para a gente antecipar o trabalho dela, seria melhor. Qual é o seu trabalho? O seu trabalho, querida? O meu é a exclusão do ICMS da base do PIS da COFINS. Ah, ok. Se não Acho me que é o falha. segundo, né? Então, a ordem que está Site, né? nos. É porque tem um login dentro do SEMED que aparece na área diferente do nosso. Deixa eu olhar aqui Hum. na programação mesmo para ver como é que tá essa ordem. Ah, eu vi. Na programação está em último, eu acho. É, gente, vocês têm notícia do Fast Track, algo do tipo, indicados a prêmio, essas coisas? Eu não ouvi nada, não. É, Também olhei. Não vi nada não no site ainda. era para ter saído isso. Dados importantes de programação, completo no PDF. O seu tá como segundo. É o segundo, é? Na programação está como segundo. Agora, quando eu abro o meu sistema, se Hum, aparece como último. Mas eu vou seguir a programação que está no site, tá? Que tá. é o segundo. Uhum. Fica 6 do 11. Não sei como tá no site, no meu sistema está como terceiro, mas na programação efetivamente está como segundo. Tava abrindo aqui para dar uma olhada também. Uhum. Então você pode ficar na sala até que horas? Só para. Não, assim, quanto antes, né? Só para o deslocamento mesmo, porque o Uhum, trânsito claro, é ruim. imagino. Boa tarde, Anderson, Brito e demais colegas. Estão me ouvindo? Sim, boa Eu sei. tarde. Tá dizendo que- Boa tarde. Paulo. Tarde. Boa tarde, Paulo.
Ô, professor Sandro, você me escuta? Oi. Eu vou te mandar aqui no WhatsApp a ordem das apresentações, porque na programação que está no site do SEMEAD é uma, que é a programação oficial, e quando a gente Sei. cria no nosso sistema, na parte Minha Agenda, a ordem está diferente, tá? Então, Ah, tranquilo. eu vou te encaminhar aqui no WhatsApp. Tá. Correto. Só conferir se todo mundo está na sala. Ana Lúcia, boa tarde. Você é apresentadora de algum manuscrito? Boa tarde. Não, um aluno meu vai apresentar, mas o professor Rodrigo vai fazer a mediação aqui, viu? Eu sou só líder de tema. Perfeito. Vou chamar o professor Rodrigo. Anderson, quem é o suplente? O suplente é o Ricardo. Tá. Qualquer coisa eu estou aqui também, viu? Eu Tá também bom. li os trabalhos. Ok. Professora Ana Lúcia, tudo bem? Oi, Sandro, tudo? Graças a Deus, tudo em paz. Ó, eu tô o dia todinho tão assim que eu não tô conseguindo, eu não consigo nem ver, parar um pouco. Desculpa, viu? Que eu não Ah, cumprimentei. Ai, que isso, eu sou tranquilo. líder de tema, então assim, desde manhã a gente tá na luta. Hoje eu tive de manhã Prazer aí na revê-lo. FEA. Pô, obrigado. Igualmente. Hoje de manhã eu estava na FEA, agora estou no online. Então, eu também, eu vim correndo para casa, porque fazer de lá não dá, né? Eu estava lá na abertura, É. eu não sei lá e tudo, Bom, deu o horário, né? Vamos verdade. lá, Anderson? Então vamos lá. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos aí nessa sala, né? Nós temos aí a Jaqueline, nós temos o Ricardo, né? O Paulo César, provavelmente aqueles que estarão aí apresentando o paper, tá? Então, boa tarde, sejam bem-vindos. Professora Ana Lúcia como líder, né? Prazer revê-la, nós já até cumprimentamos. E o Anderson aí, nós troca de WhatsApp e e-mail, tá certo? Também boa tarde. Ah, o trabalho, percepção de gestores de cooperativas de trabalho acerca de práticas de controle contábil e gerencial para a formação de preço de produtos artesanais está por conta, acredito, de Paulo César, não é isso? Sim, isso mesmo. Você que está presente aí, né? Então, meu amigo, você tem o tempinho para poder apresentar aí o tema, para que depois nós possamos fazer arguições e contribuições, ok?
Ô, Sandro, Paulo, se você preferir, eu posso espelhar a apresentação dele que está gravada. Paulo, você prefere apresentar ou prefere que eu É, espelhe sua gravação? a gravação, por favor. Pode Ok, ser? pode ser sim. Joia. Obrigado, Anderson. Por favor, vocês me confirmam se vocês vão conseguir escutar a gravação. Olá, eu me chamo Paulo César dos Santos Silva e eu sou aluno do curso de Ciências Joia. Contábeis da Federal de Pernambuco. Este artigo ele foi construído junto com a professora Ana Lúcia Fontes de Souza Vasconcelos, que é atualmente professora permanente do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco. O artigo ele foi intitulado como A Percepção de Gestores de Cooperativas de Trabalho acerca de práticas de controle contábil e gerencial para a formação de preço de produtos artesanais. A introdução é possível observar que trouxe alguns dados bem relevantes para o tema. De acordo com o IBGE, mais de 75% dos municípios brasileiros têm o artesanato presente na economia. Conforme o SICAB, que é um sistema de informações cadastrais do artesanato brasileiro, onde os artesãos eles fazem a sua inscrição, só em 2022 já contava com aproximadamente 16 mil inscrições de artesão. Segundo o Sebrae, 45% dos artesãos eles são formalizados como MEI ou ME, que são microempresas, e 20,9% participam de associação ou cooperativa. O artesanato ele movimenta anualmente cerca de 100 bilhões de reais e ele representa aproximadamente 3% do PIB, que é o Produto Interno Bruto Nacional. Diante disso, esse estudo ele buscou identificar a percepção dos gestores sobre cooperativas de artesanato acerca das práticas de controle contábil e gerencial. Em seguida, temos a fundamentação teórica e foi escolhido 3 principais temas para abordar em relação ao artesanato. Um deles é o planejamento estratégico. Trata-se de uma ferramenta de gestão que auxilia no processo de tomada de decisão na empresa. Ou seja, que o artesão ele utiliza para tomar decisão dentro da sua empresa, certo? Dentro da sua organização. Temos também a contabilidade gerencial estratégica, que além do planejamento estratégico, é extremamente importante para o artesão ter a contabilidade para auxiliar na tomada de decisões também, assim como o planejamento estratégico. Além disso, tem-se a contabilidade de custos, que além do planejamento estratégico e da contabilidade gerencial, é também de extrema importância que o artesão ele possua conhecimento em relação à contabilidade de custos que ajudará ele no momento de precificar os seus produtos, para tornar a empresa mais competitiva no mercado. Metodologia de pesquisa abordada foi a metodologia exploratória de pesquisa com abordagem qualitativa, que busca a percepção do artesão acerca dos controles contábil e gerencial. A pesquisa ela foi delimitada pelo critério de acessibilidade que aconteceu na 23ª edição da FENEARTE, Feira Nacional de Negócios do Artesanato, e também na FENARAL, em sua 21ª edição. A coleta de dados ela foi feita por meio de um formulário semi-estruturado, dividido em 3 partes, onde o aplicador ele foi até essas 2 feiras de artesanato, FENEARTE e FENARAL, e aplicou de stand em stand para os artesãos que se disponibilizavam a responder ao formulário. No total, foram entrevistados cerca de 80 artesãos. 48% deles se propuseram a participar da pesquisa, enquanto 32% não puderam responder à pesquisa por alegarem falta de tempo ou por alegarem também que não eram os gestores dos produtos que estavam sendo comercializados naquelas feiras. E, sendo assim, eles alegaram que não tinham conhecimento necessário para responder tais perguntas. Geralmente, os artesãos eles adquirem tal conhecimento de seus antecessores, que é algo passado de pai para filho. É viável que o artesão ele faça parte de uma cooperativa ou associação,
com o intuito de aumentar o seu conhecimento acerca das práticas de controle contábil e gerencial e também aumentar a comercialização dos seus produtos em relação ao meio cooperativista. O formulário ele foi baseado em uma escala utilizada pelo TCU para medir riscos. Essa é a tabela usada na criação do formulário também, que trata-se do nível de controle interno já implementado na empresa. É perceptível que essa tabela está evidenciada do nível 1, que não está implantado mais com S, até o nível 5 está implantado e com utilização gerencial. Isso é a tabela que é utilizada pelo TCU para interpretar riscos, que se baseia na interpretação dos níveis de controle interno da empresa. Esse estudo ele permitiu identificar e compreender o nível de conhecimento dos artesãos acerca das práticas de controle contábil gerencial utilizada no momento da precificação de seus produtos. É extremamente importante que o artesão ele utilize a contabilidade de custos, além da contabilidade gerencial estratégica e a contabilidade gerencial em si, com o intuito de aumentar o planejamento das organizações, da sua organização, de fato, e alcançar objetivos para melhorar sempre o desempenho organizacional. Além disso, quando se trata da formação dos preços dos produtos artesanais, é imprescindível que o artesão ele utilize ferramentas para sempre ajudar, como por exemplo planilhas em Excel, que são essenciais no momento de estabelecer um preço adequado para a precificação dos seus produtos artesanais. Porque às vezes a planilha de Excel ela pode conter informações úteis para ajudar o empreendedor a compreender em relação a custos e despesa total, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, para só assim o artesão ele não vier a se prejudicar no momento de vender os seus produtos. Finalmente, o projeto ele visa obter resultados escaláveis sobre o conhecimento e a aplicação de controles contábeis e gerenciais nas cooperativas e associação por meio de coleta de dados. O objetivo principal desse estudo foi potencializar e expandir intervenções com eventos de reflexão dentro do sistema cooperativista. Aqui estão algumas referências utilizadas no projeto e muito obrigado. Joia, cadê as palmas? Coloca lá as reações, abre o microfone para bater palma. Aí, assim, ó. Muito bem, muito bem. Parabéns aí, o jovem Paulo César, tá certo? Pela sua apresentação, tá? E aí, no caso, eu passo a palavra para os colegas que aqui estão, se tem alguma perguntinha a fazer, se tem alguma dúvida. Senão, sou obrigado a provocar, né? Ninguém quer entrar no assunto de cooperativas? Ah, Paulo, então vou eu deixa eu perguntar, né? perguntar. Oi? Paulo, você é aluno de graduação? Sim, sim. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Eu fico muito feliz que essa nova geração que está entrando aí na graduação está avançando aí nos estudos. Você fez um bom trabalho, você pegou um tema bastante interessante, que são a questão das cooperativas, porque são, de fato, os pequenos empreendedores, né? Aquelas pessoas que estão ali, por vezes, precisando de renda, ou talvez mais por hobby também, ou complementar a renda. Eles são muito pequenos, é difícil garantir competitividade, então, muitas vezes, eles se unem para garantir uma melhor dinamicidade aí no mercado. Eu li o seu trabalho, eu fiquei com uma dúvida. Nas suas bases de dados, você colocou a questão do CAPS, né, e colocou a Cielo. Você chegou a dar uma olhadinha na Spell também? Não, não. Nessa. Não. Uhum. Assim, por experiência própria, eu falo que a Cielo, ela deu muito certo na área da saúde. Na área da administração, ela tem poucos estudos, geralmente são aqueles estudos mais de alto nível e tudo mais. A SPEL, ela é o portal de periódicos da Ampad, que vinculados ao programa de pós-graduação da administração. Ele tem bastante manuscrito
Então, você pode buscar, dar uma olhada nesse spell para ver se encontra mais estudos que podem te embasar, porque quando eu comecei a ler o seu trabalho, e na introdução, eu vi muita presente a literatura cinza, né? Ali você traz o Sebrae, você traz vários indicadores que são relevantes, isso reforça a relevância prática da sua pesquisa, mas também seria interessante você trazer mais estudos acadêmicos, né, científicos, para tentar vincular aí a nossa área na questão da introdução. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, você falou que botou ali o termo entrevistado, mas na verdade se aplicou um formulário online, não foi isso? Isso, foi um formulário online, só que eu estive, assim, aplicando de forma presencial esse formulário a cada artesão que se propunha a participar da pesquisa, e daí eu Uhum. fazia as perguntas com o formulário ao artesão e ele iria respondendo. Uhum. Então, assim, é que eu sempre falo que tem gera uma confusão, porque tecnicamente você fez uma entrevista e não fez, de certa forma, né? Acho que poderia talvez chamar de respondentes, acho que a gente acaba tirando essa dicotomia. Eu vi também no seu trabalho, só confirmar se é isso mesmo, que sua pesquisa, ela tá ali entre um quali, entre um quant, ela é predominante quali, mas ela também tem um viés ali, um pouquinho quant. E muitas vezes eu falo que é uma discussão que quali é quant, fica indo para um lado para o outro, que não agrega muita informação. Tá? Então você coloca ali, ela é predominantemente qualitativa, ou até mesmo tirar essa expressão, porque um leitor que já conhece uma pesquisa científica, logo de cara vai conseguir identificar. Então, se usar o termo predominantemente quali, ou até mesmo tirar essa informação, pode te ajudar, mas é só um conselho, por assim dizer. Agora, na parte quantitativa, eu também recomendo você colocar o total, assim, todo mundo respondeu todas as perguntas, não foi? Foi, né? Isso mesmo. Então, então, se coloca lá que todas as perguntas, todos os respondentes, as respostas foram mantidas, uma vez que foram respondidas na sua integralidade. Acho que poderia ajudar também. Porque, por exemplo, às vezes a gente faz um monte de pergunta lá na entrevista, durante a entrevista, e o pessoal não responde o total não é mais 80, né? No seu caso foi menos, né? Aí, fez 79, digamos. Então, o totalzinho ali pode ajudar a gente entender enquanto leitor. Então, não vou ocupar muito tempo aqui, tá? Vou passar a palavra para os demais, mas parabéns aí pelo trabalho, viu? Fico muito Ah, feliz. muito Parabéns por obrigado, viu? Obrigado. O Paulo, também tenho aqui parabenizar um trabalho. Foi muito bem feita a pergunta aí do Anderson, no sentido de saber se você era de graduação, de pós, estricto e tudo mais. Então, quer dizer, sendo de graduação, é muito bem-vindo. E, claro, sempre tem alguns detalhezinhos para poder estar ajustando, como bem apropriadamente colocou aí o Anderson, tá? No entanto, eu tive assim quer dizer, o que que a gente olha num trabalho quali, né? Ou predominantemente quali? É, explicações de detalhes, tá? Passo a passo mesmo de como que você criou o questionário, como que você elaborou, como você abordou, né, os respondentes, enfim, esse tipo de coisa. E eu senti falta dessa parte da abordagem. Por quê? Porque tudo bem que você tem um formulário, né? Que pelo que você explicou para o Anderson, eu entendi que você tem um formulário, mas que você pegou aquele formulário lá no seu tablet ou computador, ou necessariamente celular, e foi perguntando para a pessoa e foi, né, marcando lá. Foi o que eu entendi. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, Foi, né? Sandro. E aí, Paulo, aí é que vem a minha preocupação, porque como nós sabemos, normal, né, de certa maneira, os produtores artesanais, eles acabam tendo aquele conhecimento, como você mesmo disse na apresentação e está escrito no trabalho, aquele conhecimento de pai para filho, né? Olha, custos, controle financeiro, papelzinho, cadernetinha, aquela coisa toda. Aí, a minha preocupação é
na hora de você fazer aquelas perguntas, né, que estão no seu trabalho, você fez de modo seco, né, pegou aquele formulário e perguntou de forma direta para a pessoa ao qual você queria, ou você fez como que eu posso dizer? Uma explicação do conceito, do detalhe, a ponto que você gostaria de estar perguntando por meio daquela perguntinha. Por que que eu faço essa pergunta, Paulo? Porque como as pessoas acabam tendo somente aquele conhecimento da vivência do dia a dia delas, talvez não for na escola, ou se foram também não consegue fazer, né, essa adaptação. O áudio dele travou, pessoal? Sim, né? Travou. Eu acho que Só, ele travou aí. é, acho que problema de conexão online tem dessa, né? É comum, tá? Mas É, pelo que eu entendi, ele fala assim, como o pessoal lá provavelmente tem um baixo grau de instrução, quando a gente faz as perguntas, a gente pode acabar induzindo, mesmo sem querer, tá? As respostas das pessoas. Então, talvez seja interessante eles terem acesso à questão ler, eles mesmos ler e responder, e evitar a nossa participação, tá? No caso, eu tenho que responder. Vou responder a pergunta de Sandro para vocês mesmos. Eu espero ele entrar. Eu acho que por conta do horário também, que a gente tem que dedicar 8 minutos para cada um. Eu vou. Mas vamos esperar ele chegar e se ao final sobrar tempo, você pode responder. Tudo bem para você? Tá. Tudo bem, sem Agora problema. eu fico com a questão do dilema, porque acho que a próxima apresentação ela seria da Jaqueline. E a Flávia está com uma criança, com a filha, né, no hospital. Então, eu queria consultar aí a Jaqueline, se ela se importa em trocar de horário. E a gente, por vezes, pode reduzir a questão das perguntas. Porque aí a sessão da Flávia iria até 18h05, mais ou menos, aí com 18 minutos de apresentação. Oi, Anderson, eu coloquei aí no chat. Se não for se estender, eu acho que dá certo, porque, né? Eu São os tenho 8 minutos para cada um, tá? De show de apresentação bola. e de Faça, debate. faça. Então vamos. Tá, ok, Flávia, a gente vai passar agora o seu trabalho, que é das práticas de ESG, né? Quero compartilhar a tela aqui, acelerar o processo. Práticas ESG e ESG controvérsias, evidências no desempenho financeiro das empresas brasileiras. Autoras: Flávia Barbosa de Brito Araújo, doutoranda pela Universidade Federal de Uberlândia, professora doutora Luciana Carvalho, Universidade Federal de Uberlândia. Introdução. As alterações climáticas nos últimos anos têm sido motivo de preocupação e de interesse entre os acadêmicos e órgãos reguladores, devido à crescente demanda dos clientes, das pressões regulatórias e à obtenção de vantagem competitiva. Nesse sentido, os indicadores ambientais, sociais e de governança, ou seja, ESG, são fatores não financeiros que se tornaram cada vez mais importantes e populares entre os investidores. De maneira complementar, as práticas sustentáveis de uma empresa aumentam a reputação e o desempenho de uma empresa devido ao seu compromisso com o bem-estar das gerações futuras, segundo o Kim e outros 2018. No entanto, as empresas também sofrem com os escândalos e controvérsias devido a práticas fraudulentas que têm o potencial de pôr em risco a reputação de uma empresa e causar um impacto negativo no desempenho da mesma. Pergunta de pesquisa: qual a relação das práticas ESG associadas a ESG controvérsias no desempenho das firmas brasileiras? Objetivo geral: investigar a relação das pontuações ESG controversas, além das dimensões ambiental, social e governança no desempenho das empresas. Objetivo específico: analisar e verificar as variáveis que mais influenciam o desempenho da empresa. Fundamentação teórica.
As práticas ESG motivam as discussões de especialistas em sustentabilidade que buscam como essência dos negócios atividades que proporcionavam meios para garantir o desempenho da empresa. As estratégias usadas especificamente por investidores tornaram o ESG um padrão para avaliar o comportamento corporativo, o desempenho financeiro futuro e estimar o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos. Lee e outros evidenciaram que as classificações ESG são uma fonte de vantagem competitiva em termos de risco reduzido e uma ferramenta quantitativa para medir a satisfação dos stakeholders, além de atrair mais capital. Os métodos. Primeiramente, a coleta de dados foi pautada em informações publicadas no Banco de Dados da Economática e da Thomson Reuters no período de 2012 a 2022. A escolha do período se deu pelo fato de que a Brasil Bolsa e Balcão, B3, passou a recomendar às empresas listadas que incluíssem em seus relatórios anual o relate ou explique para o relatório de sustentabilidade ou integrado a partir de dezembro de 2011, em uma parceria com a GRI, cujo intuito era facilitar a evidenciação de informações socioambientais para usuários das informações. Para a amostra, foram selecionadas empresas que negociaram suas ações classificadas como ativo na Bolsa e, após esse filtro, realizou-se a exclusão das empresas que não apresentaram dados suficientes para a construção das variáveis necessárias na pesquisa, registrando uma amostra final de 359 empresas brasileiras. Os demais procedimentos metodológicos envolveram técnicas de regressão linear múltipla com dados de painel de efeitos fixos e aleatórios com o uso do software Stata. Métodos. Foram realizadas 5 equações e também a apresentação das hipóteses. A hipótese 1, empresas com maior pontuações ESG apresentam maior desempenho? Empresas com maior pontuação ESG apresentam menor ESG controvérsias? Empresas com menor ESG controvérsias apresentam maior desempenho? Resultados. Em relação à primeira equação, ESG geral, nós temos uma relação negativa com ROA e com tamanho, e uma relação positiva com a idade da empresa. Em relação à segunda equação, ESG controvérsias, nós temos uma relação significativa negativa com tamanho e são as dimensões, a dimensão de governança se mostrou positiva com a social e também com a idade, e negativa com ROA e com tamanho. Já a dimensão ambiental mostrou-se positiva significativamente apenas com a dimensão social. E a dimensão social se mostrou positiva com a ambiental e com a governança, e negativa com a liquidez geral. Concluindo, as empresas que adotam as práticas ESG, em especial a dimensão de governança, apresentaram uma relação negativa com a rentabilidade dos ativos, devido à necessidade de investimentos mais robustos relacionados aos custos de governança, à mitigação de riscos, de conflitos de interesse, dentre outros. No que se refere à dimensão social, os resultados apontam uma relação negativa com a liquidez geral, indicando que elevar as interações em relação ao pilar social reduz a capacidade de liquidez da empresa. A capacidade financeira da empresa ela é afetada no curto prazo. No que se refere à idade, as empresas mais estabelecidas no mercado apresentam maior práticas de ESG e controvérsias. De modo complementar, as empresas maiores apresentaram uma relação negativa com a variável controvérsias, indicando grandes empresas se preocupam com a imagem, reputação e confiança dos investidores. Em suma, as empresas, pensando em ações de longo prazo, possivelmente estão realizando investimentos para atender às normas ambientais, sociais e muitas vezes reduzindo momentaneamente a sua rentabilidade e liquidez. Como referência, nós temos os principais autores. Obrigada pela atenção.
O Sandro retornou? Já estou aqui. Ó, perfeito. Parabéns, Flávia. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu, particularmente, Flávia, eu só tenho uma outra perguntinha a fazer para você. No que diz respeito a, por exemplo, fazendo a leitura do seu trabalho, existe lá o conceito, né? O que significa o ESG controvérsias, ou controvérsias de ESG, ou coisa do tipo. Só que na sua apresentação você não disse a respeito, tá? Eu não sei, né, se de repente tem alguém que queira um esclarecimento a respeito, seria interessante. Embora você tenha falado aí no finalzinho, né? Depois eu vou deixar um tempinho para você falar. E aí, uma segunda perguntinha foi quanto aos modelos. Eu percebi que você gerou aí 4 ou 5 modelos, salvo me engano, e desses modelos, particularmente, ficaram em cada um deles em torno de 2, no máximo 3 resultados, né? Alguma coisa que realmente, estatisticamente, tenha significância, tá? A pergunta principal é, na questão dos modelos, você acha que está ok, tranquilo? E na condição dos resultados, eu não me recordo se você conseguiu fazer o bate-bola com as outras referências, né? Aquelas que você que serviu de respaldo para cada uma das variáveis serem trazidas para dentro desse seu trabalho. Ou seja, em trabalhos anteriores, quais foram os resultados existentes lá e o achado que você encontrou aqui faz sentido, não faz sentido? Era isso que eu tenho para perguntar para você, Flavinha. Boa noite, né? Está faltando poucos minutos aqui. Estão me ouvindo bem? É que aqui está meio com eco, mas agradeço também a Franciele, a Jaqueline, né, por ter me concedido passar na frente aqui. Estou no hospital agora nesse momento, respondendo, né, a pergunta do professor Sandro, o modelo, infelizmente, ele não está correto. Ele houve um erro, né? O trabalho ele foi realizado numa disciplina de doutorado no ano passado e acaba que o tempo muito corrido e às vezes a gente tentando seguir o cronograma ali para fazer. E aí esse ano eu não me atentei em fazer essa análise novamente, né? Eu acabei submetendo. Quando eu fui gravar o vídeo, eu falei, meu Deus, está errado. Então, aí ontem eu participei do Sapiens, né, e perguntei, tem como fazer o ajuste? Aí, não tem como, né? Então, assim, acaba que o meu objetivo, no caso, era medir esse desempenho, né, e a equação, ela não mostra isso, a gente acaba que não está medindo esse desempenho, e aí isso se tornou um erro ali no resultado. E aí acaba que a gente não pode, né, de certa forma, adotar o resultado aí como se ele fosse relevante, né, para as pesquisas, porque ele contém esse erro mesmo. E já é bom eu até me atentar aí numa futura pesquisa para a gente estar fazendo esses ajustes, mas realmente ele consta esse erro mesmo. Perfeito, Flávia. Eu estava até me perguntando, até parabenizo o Sandro, a forma como ele falou, que assim, gente, como é que eu vou avisar ela que o modelo está errado? Você colocou mexer com variável dependente. Eu falei, não deveria ser independente, deveria ser trocado. O oposto, né? Foi, mas tudo bem. Eu acabei me metendo aqui, porque eu também estou curioso. Deixa eu te perguntar aqui. Por que você pegou 2 bancos de dados? Você pegou a Economática e depois você pegou a Refint. Por que não pegou tudo na Refint? É porque essa base, nós aqui na UFO, nós não temos acesso a base. O ano passado a gente não tinha acesso a essa base. Hoje a gente, né, esse ano até dezembro a gente tem acesso. Aí, como eu tive que pegar essa base emprestada, ela ficou faltando, né, alguns dados que eu precisava. Então, lá na UFO nós conseguimos, eu estou falando lá e aqui que eu estou em Goiás e meu doutorado é na UFO. Mas lá na UFO, no caso, né, a gente tem acesso à economática. Então, como ficou faltando algumas variáveis, então eu tive que fazer, né, a junção das duas bases. Perfeito. Agora sim, agora vai vir meu lado estatístico curioso.
Você tirou as empresas financeiras, filtrou aquelas empresas de PL negativo, porque a empresa de PL negativo está passando por dificuldade, talvez afeta ali a questão da ESG. Você filtrou isso? A gente costuma tirar só as financeiras e, no caso, nós fizemos uma exclusão também das empresas que não tinham nenhuma informação ESG, né, assim, que fosse pelo nosso período de amostra. Eu acho que no trabalho não fala dessa exclusão das financeiras. Talvez eu esteja enganado, tá? Não, 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 realmente não fala. Beleza. Eu até pensando aqui, a hora que eu pensei se eu tinha colocado da exclusão ou não desse filtro, eu lembrei que eu não, que eu dei uma lida agora à tarde, eu vi que eu realmente não coloquei. Eu só menciono a amostra final após exclusão. E minha última dúvida agora, viu? Ah, tranquilo. Você fez algum tratamento com os outliers ou variáveis influentes? Eu sempre costumo tratar os outliers, né, para cima e para baixo, acho que com 2,75, se eu não me engano, alguma coisa assim. Já tem um tempo que nós fizemos esse trabalho, mas é um costume meu fazer esse tratamento. Eu já faço direto no Stata. Perfeito, perfeito. Tá, ok, muito obrigado, viu, Flávio? De nada. Ó, se eu puder aproveitar as perguntinhas do Anderson, é interessante, Flavinha, você trazer essas informações, tá certo? Detalhadas, tal, porque como nós estamos aqui no Congresso, eu acho que o interesse é justamente melhorá-lo para ir para uma futura publicação, né? E eu acho que esses insights, eu acho que é importante para que você possa estar ajustando aí para a futura publicação, tá bom? Sim, E aí, certo. claro, né, esse ajustezinho grave aí que precisa de Gravíssimo. estatística, precisa para poder você conseguir publicar, senão não passa não, tá bom? Aham, certinho. Parabéns. Acho Eu que que por conta do agradeço. avançar da hora, acho que completamos os 8 minutos, passamos para a apresentação da Jaqueline, tá bom? Melhoras pro filhote, viu, Flávio? Muito obrigada. Precisamos. Pessoal, eu peço até desculpas por ter interrompido aqui, mas é por conta do tempo da sessão, tá? Vamos seguir aqui com o trabalho da Jaqueline e da Maria Viviane. Tem impactos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e efeitos da inversão em relação ao ISS, ICMS, PIS e COFINS. Contextualizando, por meio do recurso extraordinário 574-706, o STF aprovou a tese por maioria dos votos que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Com isso, alguns estudos buscaram analisar os impactos advindos dessa ação judicial de exclusão do ICMS, da base do PIS e da COFINS, o que gerou precedência a outros entendimentos sobre o assunto e a sucessão de exclusões de tributos à base de outros tributos. Com isso, o estudo busca responder o seguinte questionamento: quais os efeitos financeiros da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, pela inversão destes em relação aos tributos ISS-QM, ICMS, PIS e COFINS. Temos como objetivo geral analisar os efeitos de inversão em relação ao ISS, ICMS, PIS e COFINS, de acordo com a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Como objetivos específicos, primeiro, apontar as premissas que fomentam a exclusão de tributos na base de cálculo de outros tributos que são calculados por dentro. Segundo, relacionar as decisões e posicionamento das entidades federativas envolvidas na temática, como o STF, Receita Federal e Procuradoria-Geral. E, por último, evidenciar a inter-relação dos tributos embutidos na formação do preço de venda e suas apurações. Quando a gente fala em exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, a gente se recorda da Lei 12.973 de 2014, onde, no seu artigo 12, a Receita Bruta compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, no preço da prestação de serviços em geral, no resultado oferido nas operações de companhia e nas receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendida no inciso 1 a 3. Dessa forma, nenhum momento é citado no conceito de receita bruta a inclusão dos valores desembolsados pelas empresas com o recolhimento do ICMS.
Assim, em 2017, o STF, por meio do recurso extraordinário 174.606, decide que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. A União se mostrou contrária a essa decisão. E a Procuradoria-Geral, por meio de um parecer, destacou que essa decisão tem um grande impacto no sistema tributário do país. Entrando nos efeitos de inversão em relação ao ISS, ICMS, PIS e COFINS, esse entendimento do STF acerca da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS há precedentes para outros entendimentos sobre o assunto e a sucessão de exclusões de tributo da base de outros tributos. Assim, a tipologia da pesquisa foi de natureza qualitativa, diante dos recursos dos agentes envolvidos no assunto, natureza bibliográfica, onde foram apresentados artigos de consultorias tributárias e acadêmicas a respeito do tema, e natureza exploratória, onde aperfeiçoaram-se ideias transmitidas pelos autores, a fim de tornar mais compreensível ao leitor a proposta desta pesquisa. A coleta de dados ocorreu a partir do segundo semestre de 2021 até outubro de 2022. A simulação ocorreu em 4 cenários em regime não cumulativo. No cenário C0, que foi o cenário sem nenhuma exclusão, cenário C1, que a gente tem a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, cenário C2, a gente temos a exclusão do PIS e da COFINS da base do ICMS, C3, exclusão do PIS e da COFINS de sua própria base, e o cenário C4, exclusão do ISS da base do PIS e da COFINS. As alíquotas utilizadas foram 18% de ICMS, pois era a alíquota do período, 1,65% para PIS, 7,60% para COFINS e 5% para ISS. Para a realização da análise de resultados, foi apresentado um exemplo hipotético para a simulação de cenários de uma empresa denominada empresa única, enquadrada no lucro real, não contribuinte do tributo e sujeita ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS. Nesse exemplo, ocorreu uma compra de mercadoria no início do mês de janeiro, no valor de 550 na nota fiscal, onde teve um ICMS de 18% destacado. Houve também uma saída no final de janeiro, onde essas mercadorias foram revendidas e houve também a prestação de serviço, totalizando um faturamento de 1.400. No cenário C0, aplicando esse exemplo que a gente mostrou, temos o quê? A receita bruta, temos a aplicação das alíquotas sem nenhum tipo de exclusão. No cenário C1, onde temos a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, nós temos o quê? Uma apuração com essa exclusão, onde a gente pode perceber uma redução de 40% em relação ao cenário de redução. No cenário C2, com a exclusão do PIS e da COFINS da sua própria base de cálculo, pode-se notar uma redução de 19% em comparação ao cenário de referência. No cenário C3, exclusão do PIS e da COFINS da sua própria base de cálculo, houve uma redução de 21% em relação ao cenário de referência. E no C4, onde a gente tem a exclusão do ISS da base do PIS e da COFINS, nós temos uma redução de 5% em relação ao cenário de referência. As simulações evidenciaram o impacto da exclusão de base de outros, ressaltando assim a carga tributária de todos, a redução dessa carga tributária de todos os cenários propostos. E ainda, essa redução foi ainda mais significativa após a tomada de crédito. A exclusão ou não do ISS da base do PIS da COFINS gerou diversos reflexos tributários. Esse tema constou pendente no STF de acordo com o recurso extraordinário 592.616 de 2008. E essa situação confirma ainda a LDO de 2022, onde ela fez uma simulação que, se a União autorizasse essa exclusão, iria ter uma perda de 1 bilhão em um ano e 32 em até 5 anos. Por fim, diversos testes evidenciaram e fundamentaram a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. E segundo o STF, considerando que o ICMS destacado na nota fiscal de saída não faz parte do faturamento, mas apenas transitam pelas contas de vendas.
Assim, esses resultados apontaram reduções de 5 a 40% nos 4 cenários, inclusive nos cenários inversos. A continuidade deste estudo pode ser feita de acordo com as atualizações e decisões determinadas pelos órgãos competentes. E é importante também pesquisa dos efeitos da inclusão sobre a base dos créditos das compras de mercadorias que não sofreram reduções. Algumas referências bibliográficas. Obrigada pela atenção. Aqui a Viviane apresentou e a Jaqueline vai defender, é isso? É isso mesmo. Jaqueline, olha, parabéns aí pelo trabalho. Com certeza perdão. Com certeza é um esforço considerável, até porque fala de tributação, e quando fala de tributação é uma coisa bem, digamos, complexa, difícil, complicada, mas vocês trouxeram de uma maneira bem didática, né? Criando cenários para que, consequentemente, pudesse apresentar esses valores diferenciados. Mas aí, Jaqueline, aí vem a minha pergunta, né? É claro que é um trabalho bacana, em que sentido? Esse é o meu ponto de vista, tá? Em que sentido? No sentido de que vai servir para respaldos de contadores que vão em busca de recuperação tributária, né, fiscal, para peritos, né, peritos contadores da área fiscal, que consequentemente vão se basear com um estudo parecido com o seu, para consequentemente fazer, né, uma avaliação. Mas aí vem a perguntinha, baseado no tema, nos tributos que vocês atuaram, como que você vê esse seu trabalho na condição ou nas condições que, porventura, serão tratados pela reforma tributária? Então, vamos lá. Boa noite. É, assim, a temática desse bem pertinente com a reforma, porque a reforma, o objetivo dela é essa primeira parte que está sendo aprovada, é juntar 5 tributos em 3. Um deles ele vai fazer o dual, que ele pega o IBS com o ICMS e o ISS, e o outro ele pega o PIS e a COFINS, e o outro ele pega o imposto seletivo. Então, assim, durante até 2032, a gente vai viver, se Deus permitir, com 2 sistemas, né? A gente vai ficar mais doido do que somos, né? Em relação. Assim, a empresa toda parametrizada para manter o sistema, vai ter que rodar um sistema paralelo para também ser parametrizado e ir migrando, né? Isso vai ser um custo de conformidade bem pesado para as empresas, eu acredito. E, assim, sobre a ótica do que esse tema pode trazer para a reforma, assim, ele diretamente em si, não, porque é uma temática em relação a levantar os efeitos dos impactos inversos, porque foi uma percepção jurídica que se tomou para uma empresa, ganhou um volume a ponto de ser chamado tese do século, porque a perda do erário fiscal é na casa dos bilhões, e a perspectiva é que até 2030 ainda perca mais em torno de 70 bilhões para as empresas. E como tudo no Brasil é muito lento, quando essa primeira empresa ganhou no Paraná, em 2017, só para você ter uma ideia, a gente ficou trabalhando juridicamente com isso. E só foi pacificado Receita Federal, Procuradoria da Fazenda, STF, junto com a STJ, em acho que foi 2021, agosto de 2021. Então, durante 5 anos, as empresas tiveram esse custo adicional de buscar esse retorno, mas a tese por si só, qual foi a proposta dessa temática? A tese por si só, ela é um pouco falha. Por quê? Porque a nossa definição de receita, conforme foi colocada até pela Lei 12.973, ela gera um arcabouço que o tributo está embutido dentro. E a tese jurídica que foi levantada para a exclusão
deveria também se fundamentar para excluir o ISS, para excluir o PIS e a COFINS da sua própria base. É por isso essa proposta de analisar o efeito inverso, ou seja, o buraco é mais fundo. Não existe só a perspectiva da retirada do ICMS, existe a perspectiva da retirada do ISS, do PIS e COFINS da sua própria base, né? Do PIS e COFINS da base do ICMS. Quer dizer, você vê aí, nós promovemos uns 4 cenários. Dos 4 cenários promovidos, o único que está sendo abordado por enquanto juridicamente é o 1, que é a exclusão, e o último, que é do ISS, que ainda nenhuma empresa ganhou, né? Então, se for analisar, vai ser um reflexo muito grande para o governo em termos de perda. E esse levantamento que foi feito dessa relação do efeito inverso, eu percebi isso porque tem um jurista também, que ele também é tributarista e contador, e ele levantou essa resenha numa publicação dele num periódico sobre essa questão, que ele até é citado. E é isso, eu acho que a reforma em si, entendeu, Sandro? Não Sim. vai mudar muito, né, nesse sentido. O problema é isso, ele em si, o tema em si. Eu fiz essa perguntinha justamente por quê? Porque você, vamos pensar assim, em termos do artigo, eu acho que você poderia ou você poderia provocar, né? Poderia Ah, estar tá. colocando lá, olha, para futuras pesquisas vem a reforma tributária e nós não sabemos como vai ser, tá? Nas entrelinhas seria isso, tá? Uhum. Se já existe esse problema, que é um problemão, e que nós teremos esse problemão por durante pelo menos quase uma década, né, conjuntamente à reforma, tá certo? Como que vai ser resolvido? Então, quer dizer, é provocar, jogar no ventilador e sair correndo, tá certo? Então, eu acho que isso daí seria importante você tá trazendo para o artigo, tá certo? Tá. E a pergunta, quer dizer, a forma que eu contemplei a pergunta foi justamente porque o teu estudo acaba servindo de material para peritos contadores, porque, consequentemente, vai ter muita briga para rolar daqui até 2050 ou mais, tá certo? E, com certeza, o planejamento tributário, recuperação fiscal, cara, tem um monte de coisa que pode ser apropriada a partir do seu trabalho, tá certo? Então, foi justamente esse detalhezinho que eu achei importante aí, tá fazendo comentários, até para não roubar aí a fala de todo mundo. Obrigado, Jaqueline. De nada. Acho que já ficamos aí com 7 minutos e 40. Acabou limitada, mas não há problema, porque ao final acho que nós temos tempo para discutir todos os trabalhos em conjunto, tá bom? Então, vamos lá avançar agora para o trabalho do Rodolfo, né, que está relacionado ali ao açúcar, à volatilidade do preço do açúcar e do etanol, tá? Então, vou compartilhar minha tela agora. And ethanol prices, a tale of two markets using wavelet analysis. Esse artigo é originário da Karine Távila e eu, Rodolfo Vieira Nunes, sou coautor do trabalho. Essa é a nossa temática que vamos abordar nesses tópicos, né? Apresentação geral, framework, a metodologia, resultado da análise, considerações e referências em si. A volatilidade, especialmente a volatilidade dos preços, é essencial para que todos os participantes do mercado conheçam e tenham como forma de entendimento, de certa forma, proteção quanto a isso, né? Porque os preços podem variar e afetar os padrões de consumo, as decisões de investimento de capital das empresas, decisão de alavancagem e também os ciclos de negócios e também as variáveis macroeconômicas. Então, estudar a volatilidade é importante porque pode ajudar os investidores, traders, analistas a tomar essas decisões em si. No caso do açúcar quanto do etanol, eles têm a mesma origem, no caso a cana-de-açúcar. Embora haja alguma flexibilidade para ajustar o indicador diário, né, açúcar e etanol, esses produtos competem pelos mesmos recursos industriais e a capacidade de produção, e são influenciados basicamente pelas quase as mesmas variáveis em si, não? Então, para esse trabalho, essa é a nossa questão de problema, né?
e esse é o nosso objetivo que a gente apresentou em si sobre a relevância do trabalho. A ideia, portanto, com esse trabalho é contribuir para o estudo da volatilidade dos preços do açúcar em relação aos preços do etanol ao longo das décadas, utilizando análise baseada em wavelets. Um pouco do framework, né? No Brasil, esse mercado tem uma grande relevância, tanto o mercado de etanol e de açúcar, e tem um impacto na economia global, uma vez que o Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, que, segundo um levantamento de 2019, o Brasil tinha 38,6% da produção. Sem dúvida, reconhecer a importância da cana-de-açúcar para a economia brasileira e o seu impacto no mercado mundial também, né? Então, a relevância desses dois produtos no Brasil. Existem algumas formas de certa forma, buscar entender os modelos de volatilidade. Um deles é o modelo GART, que é um modelo autorregressivo, tem um valor de uma variável em um determinado momento, é modelado com uma combinação linear dos seus valores anteriores em um termo de erro aleatório, né? Os modelos GART estimam a variância condicional de uma série temporal com base em seus valores passados e nos valores passados dos resíduos ou na diferença entre os valores reais e dos valores previstos, né? Ele assume que existe uma questão de variância condicional da série, em função da variância passada e dos erros quadráticos passados. A proposta nossa com o Wavelet Approach é que o Wavelet é uma função matemática usada no processamento e análise de sinais. É uma técnica que decompõe a série de retornos em componentes em escala de tempo e é representada pela variabilidade e a estrutura de processos estocásticos, escala por escala, né? Basicamente, os resultados serão interpretados por identificar padrões e tendências através da análise de coeficientes Wallet, procurando faixas de frequências específicas, intervalos de tempo sobre a volatilidade desses preços, né, se estão em alta ou em baixa. Essa é um pouco da nossa metodologia. A gente utilizou os dados da Macro Trends Invest. A gente tem dados da questão do açúcar, referente ao período de 5 dias, referente a de 1962 a 2023, e também a gente pegou do açúcar e do etanol, referente ao ano de 2005 até 2023 também, né? A gente pegou, ou seja, duas formas de amostra para fazer análise, né? Indo já para a primeira forma de resultados, a gente consegue verificar que a gente encontra esses sinais relevantes em 3 determinados períodos de tempo do açúcar. Nesse período, nessas duas primeiras barras juntas, entre os períodos de 71 e 75, a gente vê que a crise do petróleo, desencadeada por acontecimentos geopolíticos no Oriente Médio, de certa forma, provoca um aumento, né, de certa forma, um impacto na questão dos sinais, com a crescente alternativa, o açúcar e o etanol ficam sendo, de certa forma, uma procura muito grande no mercado, né? Já a segunda barra ali, a terceira barra, desculpa, basicamente, no Brasil, a gente vê pelo ano de 1995, que pode ser explicada essa volatilidade pela questão das reformas econômicas que o Brasil trouxe referente ao Plano Real. Ou seja, isso também impactou também na procura da questão da cana-de-açúcar, do açúcar, porque, basicamente, com a redução da inflação e a reestruturação da moeda brasileira, existe uma certa maior confiança para incentivos e investimentos. Esses gráficos, de certa forma, essas figuras se assemelham muito entre si, né? Especialmente comparando a questão do açúcar e do álcool. Porém, a curva do etanol e do açúcar apresenta uma maior volatilidade no início e no final de cada série. No entanto, avançando no sinal, o açúcar representa flutuações mais pronunciadas, com diferenciais mais excedentes quanto à curva do etanol, né? Se a gente comparar, né, nesse aspecto como um todo, nesses dois pontos em si, né? Ou seja, para aprofundar essa análise, os dados foram representados graficamente com escalas de tempo e frequência para compreendê-los. Esses outros gráficos, basicamente, a gente consegue ver que é uma representação visual com uma intensidade de sinal, varia com o tempo e frequência, né? Se olhar nas imagens, fica evidente que as curvas de preço do etanol e do açúcar se assemelham, em alguns momentos são notáveis. E na questão dos tempos ali, a gente consegue ver que no tempo zero representa o ano de 2005, com o governo brasileiro, de certa forma, com a questão do problema do aquecimento global, tomou medidas proativas para o desenvolvimento da tecnologia Fuel Flex, ou seja, um incentivo, basicamente, às combinações de etanol na gasolina. Os segundos picos ali entre 2010 e 2012, ou seja, de 50 dias,
a crise financeira global, que basicamente o governo introduziu medidas para tornar o etanol mais competitivo, considerando na questão do controle desse afeto no mundo, né? A faixa de 150 dias está relacionada ali com 2017, né? Os preços tiveram basicamente um aumento notável por uma questão da seca severa que afetou os anos seguintes, né? E basicamente tiveram um problema muito sério na América do Sul. O fenômeno El Niño impactou muito essas anomalias climáticas que impactou a produção. E, por fim, a última curva ali entre os anos 2000 e 2023, ou seja, 200 dias no gráfico, é o fator da Covid no mercado, que impactou basicamente o comércio de alguns produtos e impactou basicamente também na questão da influência das variáveis macros no preço do etanol e também do açúcar como um todo, né? Como considerações finais, a gente entende que o método tem potencial para analisar a volatilidade dos preços ao longo do tempo. Essa análise se identifica as correlações de tempo e frequência entre os mercados de açúcar e álcool, revelando os momentos de sincronização e divergência entre eles, e sugere que para o futuro seria interessante uma forma de desenvolvimento de modelos preditivos com essa técnica e também utilizando o aprendizado em máquina para, de certa forma, tentar prever os preços do açúcar e etanol como uma forma de proteção de hedge também futuro. Aqui algumas das nossas principais referências utilizadas no trabalho e muito obrigado a todos aqui por acompanharem essa nossa apresentação. Um abraço. Sandro? Ele está com problema no áudio. Vocês conseguem me escutar? Tô aqui. Tá procurando aqui. Bom, Rodolfo e a Luna, né? Parabéns aí pelo trabalho, tá certo? Fazer uma pesquisa utilizando até ferramenta diferente, né? Eu particularmente não a conhecia, tá certo? Achei muito bacana, tá? Fazendo aí até a avaliação, né, de 2 produtos aí do nosso agro, né? Tanto açúcar como etanol. Então, quer dizer, é muito interessante, pegando período, 2 períodos diferentes para ver como é que estão, bacana também. Só que aí eu até fiz uma anotação aqui e eu acabei, e aí eu peço desculpa, vou perguntar para o Rodolfo, o período de 1980 entrou em um desses 2 períodos ou não? Eu acabei não... O áudio. Não, ainda não. Ainda não, Rodolfo. É, Se você quiser escrever também no chat, é uma opção. é uma outra opção, é. Estão me escutando? Alô? Agora sim. Agora foi. Agora sim? Beleza, obrigado. Boa Agora noite, sim. gente. Sandro, um prazer Foi. revê-lo. Anderson Igualmente. também já vi hoje de manhã e o pessoal aí, uma boa noite. Deixa eu só dar um parênteses aqui. Esse trabalho é de uma orientanda minha de MBA. Surgiu de uma necessidade dela do mercado. Ela é gestora na Raíssa, então surgiu de uma necessidade dela. E, Sandro, eu também não conhecia profundamente essa ferramenta. Eu conheci fazendo com ela, orientando. Viu? E, para minha surpresa, é uma ferramenta muito utilizada assim, no mercado de algumas técnicas, sim. Principalmente o pessoal que vem da engenharia, né? E entrou, sim, o período de 1980 entrou, sim, nessa variação. Eu acho que a sua pergunta está relacionada à questão da própria inflação que a gente teve, né? Nos períodos em si, né? Não, a minha pergunta, assim, primeiramente eu queria saber se tinha entrado, porque aí eu peço desculpa de não ter prestado atenção no período e a anotação. Eu fiz a perguntinha aqui e esqueci de rever. Mas entrou Perguntei. apenas na primeira amostra que a gente pegou do açúcar, que é de 62 até 2000 e pouco. Tá, não, tranquilo. Na Por que segunda que eu amostra, fiz- não. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a década de 80, necessariamente, eu não vou nem entrar em inflação, essas outras coisas que é muito mais complexo, mas foi a época de incentivo do álcool, principalmente para dos veículos, né? Até que foi o momento que foram estimulado a produção de motores para o álcool, aquela coisa toda. E aí, olhando, né, os dados, né, os resultados, eu acabei não vendo alguma coisa que pudesse indicar isso. Será que
não conseguiu pegar? Ou o que que será que pode ter acontecido nesse período? Porque é o seguinte, por que que eu faço essa pergunta? Porque o do Plano Real pegou, que é o que você explicou. Do Plano Real, mudança de moeda e tal, mas todo o incentivo que teve na década de 80, vamos pegar o 80 até, o 80 todo, né? O Uhum. período de 80 por completo. Foi um boom e eu não vi nos resultados. Então, por isso a pergunta, se vocês chegaram a discutir alguma coisa, enfim. Então, a gente não colocou em si essa questão da parte dos anos 80, do boom do incentivo, mas uma das discussões que a gente teve é justamente que esse processo de incentivo, num primeiro momento, não foi captado e foi refletir lá na frente, depois de um período de maturação da questão da implementação das tecnologias e da própria produção da agrícola ter sido aumentada ao invés de atender essa demanda tecnológica. Talvez essa variável nesse modelo não foi a melhor forma para a gente captar essa inclusão desse fenômeno, mas a gente acha que, num primeiro momento, esse incentivo não refletiu logo no momento, ele foi refletir logo no longo prazo lá na frente, que talvez possa ter sido também uma certa influência no começo dos anos 90 em si, com uma certa estabilização econômica. Mas vale a pena a gente tentar uma outra forma, talvez, de verificar se realmente esse período tem uma certa influência nas variáveis por algum outro método em si, né? Porque, assim, isso daí foi uma pergunta que leva a outra, tá certo? Qual? Por exemplo, pelo menos agora, né? Com 1980 estava engatinhando, então eu não sei como é que era antes. Mas agora nós percebemos que, por exemplo, se existe um balançar do preço do petróleo, a gasolina aumenta. Concomitantemente, né, embora não tenha a ver, ou tenha, né, até um certo percentual, né, do álcool, o óleo da uva. E aí eu também não consegui perceber, ou pelo menos não foi destacada essa ideia de periodicidade ou de aumento do combustível ou coisa do tipo. Então seria uma coisa para você pensar. Não que o resultado, né, ou a ferramenta deveria dar um resultado já, né? Uhum. Claro que bobear, acho que teria que até ter alguns itens, né, algumas variáveis a mais que pudesse tentar fazer essa captação, tá certo? Que fica aí como insights para que possa, num futuro estudo, de repente, ajudar, né? De repente, detectar alguma coisa nesse sentido. Bom? E Não, aí, perfeito. Rodolfo, só para finalizar minha participação nesse sentido, no seu trabalho, eu acredito que não só eu, como quem leu o artigo, deve ter tido dificuldade em fazer um paralelo entre aquilo que você falou, que você tinha toda a consulta na mão e você consultou para poder falar, que foi a questão tempestiva, né? Olha, em 1995 aconteceu isso por causa daquilo. Em 1900 qualquer coisa. Por quê? Porque você tem os dados. Agora, no gráfico em si, isso daí, como ele está em dias, então isso daí Isso. dificulta pra caramba para quem está tentando entender o Entendi. gráfico, né? Então, de repente, tá? Fica como proposta aí para vocês pensarem, como pesquisadores, de repente soltar um balãozinho lá e dizer, isso aqui ó, é de 1995, isso daqui é Tá. 1960, isso daqui, Uhum. percebe? Para poder fazer a localização para o leitor, tá bom? Perfeito, Porque perfeito. se você não fala, era a pergunta que eu ia fazer para você. Eu falei, cara, tá difícil ali, eu não sei que período que é, o que está acontecendo, por que está marcado ali e tal. Então ficaria aí como insights aqui para poder te ajudar, tá bom? Beleza, Sandro, obrigado. No mais a mais, passa a palavra aí para os demais colegas. Eu estava aqui e eu vivi um certo dilema. Dilema de uma parte estatística e outra parte quanto administrador. Espera só um pouquinho, Anderson. Espera só um pouquinho, Anderson. Tem alguém com áudio aberto? O som tá... Porque eu estou numa sala compartilhada com o pessoal aqui. Deixa eu fechar um pouquinho aqui, depois. Não, isso. Joia, obrigado. Não, eu estava dizendo dois dilemas, enquanto administrador, enquanto estatístico. Seu trabalho em termos quantitativos, ele está muito bom, tá? Eu consegui entender tudo, que acho que a parte de estatística é a parte mais pesada que o pessoal tem dificuldade de compreender, mesmo eu tendo um conhecimento um pouquinho
assim, a mais, assim, eu consegui entender, achei a linguagem muito clara, tá? Até mesmo para garantir a replicabilidade do seu Para você, tá estudo. bom? Agora, vindo da minha parte de administrador, eu fiquei pensando da seguinte forma, até porque eu tive um feedback nesse aspecto, da identificação de um problema de pesquisa. Porque você calcula ali a volatilidade dos preços, né? Esse é o objetivo do seu trabalho. Beleza, você calculou a volatilidade, utilizou uma abordagem diferente, e aí vem a questão: qual foi o problema que você ajudou a resolver? Qual foi o problema? Por exemplo, qual foi a minha situação que eu vivenciei? Eu trabalho com machine learning, eu peguei vários modelos e testei para ver qual era o melhor modelo, minha parte estatística falando. Aí mandei para a revista falou, tá, mas você encontrou que é esse resultado, esse modelo, que foi o Support Vector Machine, o SVM, esse é o melhor modelo, e daí? Aí eu falei, e daí, como é que eu vou responder? Aí beleza, você calculou a volatilidade por meio lá da técnica, eu me esqueci o nome agora, que ela até é um pouquinho mais. Ela é simples, eu acho que ela é mais fácil que o Gacha, vamos dizer, né? Mas tá. E daí, como é que você ajudou a resolver? Como é que qual a diferença de você ter calculado a volatilidade com essa técnica e não por outra? Qual o desempenho foi superior, foi inferior? Quais foram as principais diferenças? Essa foi a dúvida, tá? Que ficou muito abstrato para mim assim. E a segunda coisa, porque é só questão de estrutura, que você começa na revisão da literatura, falar um pouquinho sobre o gasto, falar um pouquinho sobre a técnica. Por que não trazer isso para a metodologia? Antecipar isso para a metodologia, assim como na seção de resultados, você começa a falar de outros resultados de estudos anteriores, para tentar conectar com sua pesquisa, né? Por que não pegar esses resultados, esses gráficos que você trouxe de outros estudos e levar para a revisão da literatura? Então, são esses dois questionamentos, a reorganização do trabalho e a identificação do problema de pesquisa. Acho que talvez é importante você avançar nesse aspecto para evitar esse tipo de comentário que eu tive, que foi uma experiência muito desagradável. Tá? É isso. Anderson, obrigado pelo feedback. Eu vou começar de trás para frente na sua última pergunta. Eu concordo, acho que talvez a gente pode dar uma reestruturada em adequar esses aspectos da metodologia e referencial e resultados, adequar esse formato para facilitar a explicação e o entendimento, para deixar mais claro o texto em alguns aspectos. Obrigado pelo feedback. E esse questionamento da questão da contribuição em si, talvez a gente precise dar uma melhorada mesmo no texto, na explicação e deixar mais claro, mas é que a ideia em si desta técnica não é ela efetivamente substituir um teste de volatilidade. O exemplo que eu trouxe é o GART, que era o mais utilizado, mas sim dar uma validação extra no sentido de que os sinais de comportamento que a gente vê validam-se os achados que a gente pode ter de algum método de volatilidade. E aí dá um viés mais confirmatório e de presença de caminhos corretos, ou seja, o resultado numérico que a gente encontra muitas vezes no modelo de volatilidade, ok, e o comportamento dos sinais estão confirmando essa tendência em si. A ideia do modelo de volatilidade, esse modelo de Wallet, né, Wavelet, que é ondas, né, ondas de sinais, é dar uma confirmatória efetivamente da potencialidade referente aos sinais em si. Eu concordo que talvez a gente possa ter dado uma pequena falha na hora da explicação do próprio objetivo e das contribuições que a gente precisa ter nessa temática em si. E obrigado por compartilhar essa experiência sua, acho que é válido para essa questão dos métodos que a gente utilizou, porque às vezes só o método por si não é válido a gente apresentar o resultado sendo positivo, a gente tem que mostrar que isso contribui de certa forma não só para a literatura, mas como para a prática, porque no caso desse também é muito utilizado pelo mercado em si. Obrigado, Anderson. Não sei se eu respondi a sua pergunta aí. Respondeu. Sim, estou satisfeito. Obrigado, Adolfo. Bom, então agora a gente chega no momento em que a gente possa estar fazendo um alinhamento, um bate-papo aí com relação a todos os trabalhos, né? Alguém gostaria de contemplar alguma coisa Ô, Sandra, acho que eu do só seu vou próprio trabalho? um parêntese aí, uma licencinha, só para lembrar aos autores, a questão de Jaqueline, Ana Lúcia, Rodolfo, para poder responder o nosso modelo aqui de satisfação, para a gente verificar o que a gente pode estar melhorando para os próximos eventos, a qualidade da sessão, a qualidade
dos trabalhos. Eu vou estar reencaminhando aqui novamente o link para vocês terem acesso e poder responder. Isso para a gente que é muito importante, tá bom, gente? Então, eu agradeço aí, tá? Vamos voltar. Não, isso daí é importante. A avaliação é sempre importante para que a gente possa sempre estar melhorando cada vez mais, né? Bom, gente, e aí? O que que nós temos aí? Nós temos aí 4 trabalhos estes, cada um com sua peculiaridade e assuntos específicos, tá certo? Como bem tratou o colega que acabou de sair aqui no chat, bem apropriadamente, com relação a os apontamentos que a gente trouxe aqui, de certa maneira, né, que tanto eu, o professor Anderson, ficamos aqui provocando, é justamente com a intenção sempre de melhoria, tá sempre, ó, é um itemzinho aqui, é a vírgula colar, é o gráfico ali e tal, para que possa de fato, eh, ser contributivo na condição em especial do quê? Se estamos no congresso, a intenção amanhã, muito provavelmente, é de publicação em algum periódico, né? Uma revista nacional, internacional, enfim. E aí são detalhes que possam ser agregativos, tá bom? Nunca pensem, puxa, olha, fiz com tanto suor o trabalho e agora fui lá e fui derrotado. Não, não, não pensem dessa maneira. Pensem que realmente a intenção aqui sempre é de melhoria, né? Tanto é que lá fora, né, Estados Unidos, Europa, a intenção de estar trazendo para os congressos é justamente para isso mesmo, para levar pancada, para aprender, melhorar, ajustar e refazer para poder ter uma excelente publicação. Então aí, após aí a votação, né, que o Anderson colocou, espero que todos tenham contribuído, o que que vocês podem estar contemplando como fala final aqui de cada um dos seus trabalhos, em termos de limitação, em termos de ajuda, em termos dessa sessão que nós fizemos aqui, tá? Passo a palavra a cada um de vocês aí para poder nós conseguirmos fechar. Jaqueline, Paulo, Rodolfo, professora Ana Lúcia. Isso, Jaque, gostei. Abriu o microfone, vai lá. Eu gostei muito da apresentação, das apresentações. O modelo do Rodolfo eu não conhecia, achei bem interessante, né? E gostei da moderação também, porque o importante, assim, de a gente levar em consideração esses trabalhos não é necessariamente o sentido da aprovação, porque nós já tivemos por estar nos apresentando, né? E sim trocar ideias mesmo, evoluir para que a gente possa ver algo que ficou despercebido ou que precisa ser melhorado. E eu fico muito feliz por a gente estar participando do evento do SEMEAGE. Eu acredito que esse modelo no formato de apresentar o trabalho antes, previamente, é até mais tranquilo, para que possa fluir a sessão, sabe? Eu gosto muito desse modelo. Melhor do que o de apresentar em si mesmo, essa questão da gravação. E é isso, parabéns. É o friozinho na barriga, né, Jaque? É. Paulo? Tudo bom, Sandro? Muito obrigado pela atenção de todos, tá? E é a primeira vez que estou participando de um congresso dessa forma e é tudo muito novo para mim. Eu gostaria de frisar, né, de agradecer à professora Ana Lúcia, que sem ela isso não seria possível. Eu sou muito grato a ela e muito obrigado a todos também, tá? Deus abençoe cada um. Que bom. Tanto você, Paulo, quanto a Jaqueline são de graduação, pós? Eu sou de graduação. Esse trabalho é de graduação também. Tá, legal. Rodolfo? Pessoal, primeiramente agradecer a presença de todos que apresentaram aí. É importante sempre a gente levar em consideração que trabalhos apresentados em congresso estão em construção, como o professor Sandro falou, e que tenham aqui a mentalidade de que aqui não é o final disso, não. A gente tem que levar para frente esses trabalhos e buscar sempre uma publicação dele, de qualquer nível que for, nacional, internacional, porque faz parte do que é a nossa função como professores e como futuros mestres, quem quer seguir a carreira, né?
Eu agradeço os comentários do Sandro e do professor Anderson também pela dedicação e pela leitura. E a ideia é que esse método em si também me surpreendeu quando essa amiga minha apresentou, só que depois eu fui dando uma lida, dentro de algumas áreas de finanças ele é bem utilizado. Eu acho que talvez é interessante a gente também trazer alguns outros métodos e ferramentas que muitas vezes outras áreas, às vezes, principalmente às vezes na engenharia, vamos falar assim, ou tal, economia e tal, utilizam, que talvez pode ser uma forma de confirmação, de agregar valor aos nossos trabalhos também. Ok? Máximo, parabéns, obrigado por todos aí pela sessão. Joia. A nossa líder, Ana Lúcia, a professora Ana Lúcia, gostaria de fazer algum comentário? Não, meu comentário é agradecimento a você, Sandro, sempre disposto aí, pronto para ajudar com seus comentários, com o seu tempo. A gente é muito grato pelos moderadores, o Anderson também, e parabenizar aí Jaqueline, o Paulo, o Rodolfo, pelos trabalhos, né, realizados aí. E assim, nós somos muito gratos por vocês participarem da nossa área. Espero que no ano que vem vocês também estejam presentes aí, né, com novos trabalhos para a nossa área, tá? Deus abençoe vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado, professora. Anderson? Gostaria de agradecer a participação de todos, porque, assim, enquanto a gente é moderador, a gente está aqui para comentar, né? A gente não está nem para avaliar. Acho que nossa função já passou disso, o trabalho já foi avaliado, já foi aprovado. Você está aqui no evento porque o trabalho tem um nível de qualidade suficiente para estar aqui no seminário da USP, um dos maiores eventos aqui de administração, sequer da América Latina, né? Vamos falar assim. Além disso, enquanto leitor, né, leitor e comentador, a gente acaba aprendendo bastante, né? A gente vê diferentes formas de abordagem. O trabalho mesmo do Rodolfo eu tinha estudado isso na graduação, mas eu tinha esquecido, aí foi fato é bom dar uma revisitada nisso. O trabalho da menina que precisou sair do ISD, que é uma área que eu estou entrando, que eu estou querendo trabalhar na minha tese, como eu trabalho com machine learning, eu estou tentando verificar se as métricas de ISD, elas melhoram a performance dos modelos preditivos, lá o Support Vector Machine, o Random Forest, entre outros lá, na previsão de insolvência das empresas. Então, eu vejo que essas leituras adicionais, né, vamos falar assim, leituras a forceps, que eu vou ter que comentar, acaba trazendo novas informações, e não só o artigo em si, né, as próprias referências, quem eles citam, isso traz bons insights até mesmo para o meu trabalho aqui na USP, enquanto estudante de doutorado. De qualquer modo, é uma experiência muito gratificante. Também conhecer mais pessoas, né, acho que eu estou tendo contato aqui com o Sandro, com a Rodolfo, a Ana Lúcia, que já são professores, colegas professores, e nunca tive contato, estou tendo agora, então é muito bom construir network. Então, fico muito feliz aí pela participação e também como ser como ser assessor de sessão. Muito bem, então. Bom, gente, eu já venho falando, né, parabenizando cada um nas suas apresentações. Eu acho que eu entrei para fazer um resumo, né? Parabéns a todos, né? Podemos ter digamos assim, uma sessão bem eclética, né? Onde nós tivemos ESG, onde nós tivemos cooperativa, onde nós tivemos tributação, onde nós tivemos, percebe? Tivemos vários assuntos super interessantes, tá certo? Numa sessão que, consequentemente, tentamos, na medida do possível, alertar e ajudar, né? Já visto que já está aprovado, tá bacana, agora é só soltar fogos, gente. Apresentou, já, né, defendeu, marcou, fez as marcações devidas, que eu acho que são super importantes para a melhoria do trabalho. Então, gente, só tenho que agradecer e parabenizar, né, cada um de vocês. Hoje nós temos esse dia, nós temos amanhã e depois também, né, quinta e sexta-feira. Convido-os, né, por máximo que já apresentaram, de certa forma, já estão aliviados, tal. Alguém tem mais trabalho para apresentar ou não? Eu acho que eu já vi nominhos por aí, viu? Quinta-feira, sexta-feira, tem nominhos aí de mais pessoas que estão aqui ainda para apresentar. Então, parabéns por terem classificado mais artigos aqui no nosso SEMEAD, né, 2024. Inclusive, E, Sandro, oi? já saiu o resultado dos indicados ao prêmio, tá? Vocês podem acessar aí no site do SEMEAD, tá? Legal.
Que Inclusive, bom. eu fui indicado, deixa eu fazer minha propaganda. Opa, parabéns. Tá certo, então, é, por máximo que vocês, né, vão colocar o Paulo, a Jaqueline, talvez tenham sido as primeiras vezes de estarem em congressos, inclusive dessa forma, né, nesse formato. Continuem participando, tá certo? Amanhã, tem sexta-feira, tá certo? Para que vocês possam solidificar ainda mais a ideia da pesquisa, buscar mais ferramentas, aprender, porque aqui é um ótimo momento, a gente acaba aprendendo uma série de coisas, sejam de assuntos, sejam de metodologias, sejam de ferramentas, gente, tem de tudo, tá? Então aproveitem bastante. Eu, por si só, eu agradeço aí a atenção de me pensarem lá na Universidade Federal para estar aqui junto com vocês mais uma vez, tá certo? E vamos lá, vamos para desfrutar aí o nosso congresso, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês e passo a palavra final aí para o Anderson fazer o fechamento. Novamente agradecer a participação de vocês e dizer para vocês viverem, pedir para o professor Beto do Paulo e a Jaqueline viverem esse evento, né? Uma oportunidade única, estar participando de um evento tão grande, tão rico, que nem o SEMEAD, que os nossos comentários é mesmo para agregar. A gente vai ter várias palestras nacionais e internacionais que podem estar ajudando vocês no processo crítico, no processo de adquirir conhecimento. Vivam essa experiência, porque eu falo que a participação do evento, quando você faz o trabalho, você submete a uma banca, é o primeiro passo, né? Vem o evento, aí vem uma revista, a gente começa já a furar a bolha para ir para uma revista internacional. A gente para de discutir quais, a gente já vai para o ABS, então eu falo assim que o evento é o primeiro passo. Então vivam esse momento e sejam felizes, aproveitem o nosso SEMEAD. Boa Tchau, tchau, noite. gente. Tchau, tchau. Boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, gente.